O futebol sul-americano já viu muitos talentos surgirem. Alguns viraram lendas. Outros desapareceram com o tempo. Mas poucos casos são tão intrigantes quanto o de Luan. Porque ele não foi apenas uma promessa. Ele não foi apenas um bom jogador. Ele não foi só mais um nome que passou. Ele chegou ao topo. Foi eleito o melhor jogador da América em 2017. Foi artilheiro da Libertadores. Foi o craque que decidiu uma final, que comandou um time, que fez a torcida do Grêmio cantar seu nome como poucos na história do clube. Dominou o continente. Brilhou na seleção olímpica. Levou o ouro no Maracanã em 2016. Era o camisa 7 que todo mundo queria ter. E mesmo assim, simplesmente sumiu. Hoje, aos 32 anos, Luan completou um ano sem entrar em campo. A última vez foi em 2024, pelo Vitória, contra o 13PB. Desde então, sem clube, sem propostas, sem perspectivas. A pergunta não é só o que aconteceu com Luan. A pergunta é: como um jogador que estava no auge absoluto, que era o rei da América, que tinha tudo para voar, simplesmente desaparece do futebol? Não foi lesão que acabou com ele. Não foi falta de talento. Foi algo mais profundo. Mais silencioso. Mais difícil de explicar. E essa história, talvez seja uma das mais tristes que o futebol brasileiro já escreveu. Antes dos títulos, antes do reconhecimento, antes de ser eleito o rei da América, Luan já era diferente. Ele nasceu em 27 de março de 1993, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Mas a infância não foi fácil. Aos 5 anos, perdeu o pai. A família passou a ser sustentada pela mãe, que criava os filhos sozinha. E o futebol, desde cedo, deixou de ser apenas brincadeira, virou necessidade. Ele jogava em times amadores da região, e o dinheiro que ganhava ajudava em casa. Enquanto muitos moleques sonhavam com os holofotes, Luan parecia fugir deles. Reservado. Silencioso. De poucas palavras. O tipo de jogador que fazia mais com os pés do que com a boca. A carreira profissional começou modesta, quase anônima. Em 2012, aos 19 anos, ele jogava no Tanabe, um time da 4ª Divisão Paulista. 9 jogos, 2 gols, e um companheiro de ataque nada menos que Túlio Maravilha, o artilheiro histórico que já estava no fim da carreira. Depois veio o Catanduvense. Em fevereiro de 2013, o clube pagou míseros R$120 mil para contar com ele. A estreia foi no dia 16 daquele mês, contra o Santo André, pela 2ª Divisão Paulista. Entrou no segundo tempo. Nenhum gol. Ninguém imaginava o que viria. Mas quem viu de perto já percebia algo diferente. Luan não era rápido feito um foguete. Não era forte feito um tanque. Não tinha o drible espetacular que arranca aplausos. Ele tinha algo mais raro: inteligência. O posicionamento acima da média. O passe no momento certo. A leitura de jogo que poucos têm. E, acima de tudo, a calma na hora de decidir. Em 2013, ainda no Catanduvense, ele foi descoberto pelo Grêmio. O clube gaúcho pagou apenas R$300 mil por 50% dos direitos do jogador. Ninguém, naquele momento, imaginava que aquela negociação modesta traria, poucos anos depois, o maior ídolo do clube desde a geração de 1983. Porque Luan não chegou ao Grêmio como promessa badalada. Não foi capa de jornal. Não foi tratado como um novo fenômeno. Ele chegou no silêncio, e foi ali, no Rio Grande do Sul, que ele encontraria o ambiente perfeito para florescer. No Grêmio, Luan encontrou o ambiente perfeito. Um time organizado. Um projeto sólido. E um estilo de jogo que potencializava o que ele tinha de melhor: inteligência, movimentação e capacidade de decisão. A estreia pelo clube gaúcho aconteceu em 2014, mas foi no ano seguinte que ele começou a mostrar a que veio. Em 2015, Luan foi deslocado para uma nova função: atacante mais avançado, atuando como falso 9. E os números explodiram. Foram 12 gols e 9 assistências em 40 jogos, participação direta em 31,8% dos gols do Grêmio na temporada. No ano anterior, ele havia participado de apenas 16,2% dos gols. Em um ano, praticamente dobrou sua influência. Os companheiros já percebiam o que estava acontecendo. O veterano Fernandinho, na época, classificou: não é difícil falar do Luan. É craque. Um menino que, além de muito bom jogador, é de bom coração. Vai longe, com certeza, torço muito por ele. Luan começou a ser o dono dos holofotes no tricolor. Sua movimentação única, iniciando o jogo entre os zagueiros, deslocando-se às costas dos volantes e trabalhando como meia no decorrer da partida, não podia ser reproduzida por ninguém no elenco. Ele era insubstituível. Em 2016, a consagração começou a tomar forma.
Ele foi o artilheiro do Grêmio na temporada, com 12 gols, 6 no Brasileiro, 5 no Gauchão e 1 na Copa do Brasil. E o gol mais importante daquele ano veio na semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Depois de 14 jogos sem marcar, Luan encerrou o jejum com um golaço de cobertura que entrou para a história. Mas o que veio em 2017, isso ninguém podia prever. E então veio 2017. A temporada que mudaria tudo. A temporada que colocaria Luan no panteão dos grandes do futebol sul-americano. No dia 29 de novembro de 2017, no estádio Ciudad de Lanús, na Argentina, Luan entrou em campo para escrever seu nome na história. E o que ele fez naquela final, foi coisa de craque. Coisa de quem tem frieza. Coisa de rei. Aos 41 minutos do segundo tempo, com o Grêmio já vencendo por 1-0, Luan recebeu a bola pela esquerda, avançou sozinho, costurou a defesa do Lanús com uma habilidade absurda, e quando o goleiro Andrada saiu, ele deu um toquinho sutil, uma cavadinha genial. A bola entrou mansamente no canto. Grêmio 2-0. O título estava encaminhado. A narração argentina, da Rádio La Rede, se rendeu ao brasileiro. O narrador Walter Nelson, incrédulo, soltou: "Que golaço de Luan! Por favor! Que golaço de Luan! Ele deu a cavadinha quando saiu Andrada. Que lo parió! Que pedaço de gol!" O comentarista Hugo Balassoni completou: "Um gol inesquecível em uma final." Com que categoria? O jornal Olé, no dia seguinte, elegeu aquele gol como o mais bonito da história das finais de Libertadores, superando gols de Riquelme e Viáfara. Mas o gol na final foi apenas a cereja do bolo. A temporada inteira de Luan foi absurda. Foram 52 jogos disputados pelo Grêmio em 2017. O camisa 7 marcou 18 gols e deu 11 assistências. Na Libertadores, foram 12 jogos, 8 gols, ele terminou a competição como vice-artilheiro, atrás apenas de José Cendi, do Lanús, que fez 9. No dia 29 de novembro, após o apito final, veio o reconhecimento máximo da Conmebol. Luan foi eleito o craque da Libertadores. Ele subiu ao palco, recebeu o troféu, e ainda pintou o cabelo de azul, uma homenagem à torcida gremista que fazia o mesmo. Mas o ano ainda reservava mais. No dia 31 de dezembro de 2017, o tradicional jornal uruguaio El País divulgou o resultado da eleição para o Rei da América, o prêmio que consagra o melhor jogador do continente. Foram 368 jornalistas de toda a América do Sul votando. E Luan venceu com 182 votos, 49,46%, quase metade das indicações. Em segundo lugar, Paolo Guerreiro, do Flamengo, com 65 votos. Em terceiro, seu companheiro Arthur, também do Grêmio. Com o prêmio, Luan entrou para um seleto grupo de brasileiros que já haviam sido coroados Rei da América: Bebeto, Raí, Cafu, Romário, Neymar, 2 vezes, e Ronaldinho Gaúcho. Ele era o 7º brasileiro a alcançar esse feito. Na cerimônia de entrega, em Montevidéu, no início de 2018, Luan recebeu o troféu ao lado do presidente Romildo Bolzan. E fez um discurso que revelava sua personalidade, importante. Poucos brasileiros conseguiram isso, ser mais um entre poucos. Fico muito feliz, não só pelo ano que tive, mas pelo coletivo, por a gente ter conquistado o título, que foi o mais importante. No final do ano ter sido coroado com esse prêmio foi perfeito. Naquele momento, Luan estava no topo. Ele tinha 24 anos. Era o melhor jogador da América. Tinha decidido uma final de Libertadores. Tinha números de craque. Tinha o reconhecimento do continente. O próximo passo parecia óbvio: Europa. Seleção. Mundial. E por um momento, pareceu que o mundo se abriria para ele. Ele chegou a sonhar com a Copa do Mundo de 2018, dizendo publicamente: "Eu quero mostrar trabalho aqui no Grêmio, mas jogar a Copa seria um sonho." Mas o futebol nem sempre segue o roteiro esperado. Porque enquanto o mundo esperava a evolução, algo começou a mudar. Silenciosamente. Sem alarde. Sem explicação clara. O Rei da América começava sua queda. Depois do ano de 2017, depois de ser eleito o Rei da América, depois de decidir a final da Libertadores com um golaço que até os argentinos aplaudiram, o mundo começou a olhar para Luan de um jeito diferente. Porque naquele momento, ele não era mais apenas um bom jogador do futebol brasileiro. Ele era o melhor do continente. E o próximo passo parecia óbvio: Europa. Grandes ligas. Novo patamar. E os clubes europeus sabiam disso. O levantamento dos possíveis destinos de Luan ao longo dos anos impressiona. Em 2014, ainda no início da carreira, o Valência ofereceu 10 milhões de euros. O Grêmio recusou.
Em 2015, os gigantes Barcelona e Real Madrid foram citados como interessados. Diante do assédio, o Grêmio renovou o contrato de Luan, aumentando a multa rescisória para 60 milhões de euros. Em 2016, depois da medalha de ouro na Olimpíada, clubes como Liverpool, Roma e Sampdoria apareceram como possíveis destinos. Naquela época, Luan estava no radar dos principais olheiros do mundo. E em 2017, o auge do assédio. No meio da campanha da Libertadores, o Spartak Moscou enviou representantes a Porto Alegre para fechar a contratação. O Atlético de Madrid também apresentou proposta. Luan, porém, recusou. Ele queria ligas maiores. Queria terminar o que começou no Grêmio, ser campeão da América. Dito e feito. Ele conquistou a Libertadores, foi eleito Rei da América, e o mundo continuou olhando. Em 2018, após o prêmio, era esperado um forte assédio dos gigantes europeus. Mas algo curioso aconteceu: o assédio não se confirmou. As ofertas que surgiram eram de clubes de padrão médio: Newcastle, Lazio, PSV Eindhoven, Atalanta, Eintracht Frankfurt. E Luan, que sempre sonhou com os grandes palcos, começou a ver as portas se fecharem. Ele tinha 25 anos. Estava no auge. Mas os gigantes europeus não vieram. Por quê? Talvez pela falta de um físico que impressionasse. Talvez pelo estilo de jogo específico, difícil de encaixar nos sistemas europeus. Talvez pelas lesões que já começavam a aparecer. Talvez pelo comportamento extracampo que, nos bastidores, já levantava questionamentos. O próprio Luan, em 2018, ainda sonhava com a Copa do Mundo. Chegou a dizer publicamente: "Eu quero mostrar trabalho aqui no Grêmio, mas jogar a Copa seria um sonho." Mas a convocação não veio. Tite preferiu outros nomes. E enquanto o mundo esperava a evolução de Luan, a evolução não veio. O assédio europeu, que antes era intenso, começou a diminuir. As propostas que surgiam eram de clubes médios, e o jogador que um dia recusou o Spartak Moscou agora via as opções se tornarem cada vez mais limitadas. A sensação era clara: o momento de ir para a Europa estava passando. E Luan, que tinha o mundo aos pés, começava a ver o horizonte se fechar. Porque enquanto o mundo esperava a evolução, algo começou a mudar. Sem alarde. Sem explicação clara. O rendimento caiu. As atuações perderam impacto. O brilho começou a diminuir. E o que antes era certeza, virou dúvida. O ano de 2018 deveria ser o da consolidação. Luan tinha 25 anos, vinha de uma temporada impecável, era o Rei da América, o melhor jogador do continente. Mas os números já apontavam algo preocupante. No Campeonato Brasileiro de 2018, Luan jogou 18 partidas e não marcou nenhum gol. 0. Em 2017, ele tinha feito 6 gols em 20 jogos. A queda foi brutal. As assistências também caíram, foram 6 em 2017 e 4 em 2018, mas com menos participação geral no jogo. Luan foi aos poucos deixando de ser o protagonista. Outro jogador assumiu o protagonismo do Grêmio na temporada: Everton Cebolinha. Até o momento naquele ano, Everton já havia marcado 11 gols e era o responsável direto por 12 pontos conquistados pela equipe no Brasileiro. Luan, que antes era o dono do time, agora via seu espaço ser dividido. Os números gerais da temporada de 2018 foram decepcionantes para quem vinha de um ano histórico. Ele fechou o ano com 11 gols e 40 partidas, uma média de 0,27 gol por jogo, muito abaixo dos 0,46 de 2017, 18 gols em 52 jogos. O que estava acontecendo? A resposta começou a aparecer nos boletins médicos. Em 2018, o departamento médico do Grêmio foi o mais exigido da Série A, com 64 baixas médicas ao longo da temporada. E Luan foi um dos que mais sofreu com problemas físicos. O principal vilão, uma fascite plantar no pé direito, uma inflamação crônica na sola do pé que o perseguia há anos e se agravou em 2018. No dia 28 de novembro de 2018, o UOL revelou que Luan estava iniciando um tratamento novo contra a fascite plantar, ondas de choque para estimular o tecido lesionado. O meia-atacante não jogava desde 14 de outubro daquele ano, quando enfrentou o Palmeiras. Ou seja, ficou fora das últimas 11 partidas do Grêmio no ano. O problema era mais grave do que se imaginava. O impacto constante, somado aos picos de uma crise, fez com que o tecido na sola do pé rompesse parcialmente. Os médicos chegaram a considerar o fato como benéfico, por acelerar a recuperação geral, mas os efeitos colaterais foram devastadores. Luan perdeu a semifinal da Libertadores contra o River Plate, os 2 jogos decisivos que poderiam levar o Grêmio à segunda final consecutiva.
O companheiro de ataque Lucas Barrios, que esteve ao lado de Luan na conquista de 2017, revelou os bastidores daquela temporada e explicou o que aconteceu depois. Em entrevista à Fox Sports, Barrios foi direto. Quando a gente estava brigando pela Libertadores, ele tinha um problema na planta do pé, sentia muita dor, mas jogava igual. Isso muitas vezes a torcida não sabe. A gente via o esforço dele, e por isso que ele conquistou tudo isso em 2017 também. Todo o esforço que ele fez valeu a pena, mas foi por isso que ele não conseguiu se manter em 2018, porque ele fez tanto esforço que chega um momento que você vai parar. Traduzindo, Luan jogou no sacrifício em 2017. E o corpo cobrou o preço em 2018. Além da fascite plantar, Luan também sofreu uma lesão muscular na coxa direita, resultado de um desequilíbrio causado pela dor no pé. Ele tentava compensar a pesada, sobrecarregava outras regiões, e o ciclo de lesões se repetia. O tratamento com ondas de choque começou em novembro de 2018. A ideia era que Luan voltasse 100% na pré-temporada de 2019, em janeiro. E ele até conseguiu se recuperar. Em 2019, voltou a jogar e fez 20 partidas no Brasileiro, com 4 gols e 6 assistências. Mas o brilho nunca mais foi o mesmo. O jogador que corria acima da média, que tinha a inteligência única de se movimentar entre as linhas, que era o dono do time, começou a perder espaço. E o pior, o problema no pé nunca foi completamente resolvido. A partir dali, o que antes era queda de rendimento virou padrão. Luan passou a ser convivido com dores constantes, com tratamentos, com períodos de parada. A carreira que parecia destinada ao estrelato eterno começava a mostrar rachaduras. E o que veio depois, foi a parte mais triste de todas. Porque nem toda queda no futebol é visível. Algumas não aparecem nos números. Nem nos lances. Nem nos boletins médicos. Mas no comportamento, na confiança, na energia, na vontade de simplesmente sumir. E no caso de Luan, o problema era mais profundo, mais silencioso, mais difícil de entender. Aos poucos, relatos começaram a emergir. Pessoas próximas revelaram que Luan enfrentava problemas com o consumo excessivo de álcool, algo que passou a ser apontado como um dos fatores que atrapalharam o desenvolvimento da carreira. Ele mesmo admitiu, mais tarde, que os problemas extracampo começaram a tomar conta. O real motivo foi por causa da minha mãe, de ver ela sofrendo com as paradas que eu fazia, que andava com os moleques, fazia coisa errada. Mas a dor maior veio de onde ele menos esperava. Em dezembro de 2020, quando estava no Corinthians, Luan perdeu o seu melhor amigo. Um irmão de criação. Um parceiro desde os 4 anos de idade. O amigo estava envolvido com o crime, havia sido preso, saiu, foi ver um jogo de Luan depois de 8 anos. E logo depois, se foi. Em entrevista ao podcast The Nilson Show, Luan abriu o coração pela primeira vez. Uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça foi a perda do meu irmão, que era meu parceiro desde os 4 anos de idade. Foi em dezembro de 2020. Isso foi um choque. Desde os 4 anos a gente fazia tudo junto. Como ele estava envolvido em umas paradas, foi preso e tudo. Saiu e foi ver um jogo meu depois de 8 anos. Me marcou muito. E não foi só um amigo. Ao longo dos últimos anos, Luan perdeu 2 de seus melhores amigos em tragédias. O apego às raízes, à periferia de São José do Rio Preto onde cresceu, acabou se transformando em mais um peso. Ele nunca abandonou os amigos de infância, ainda que alguns tenham tomado rumos distintos. E a morte deles mexeu com seu emocional justamente em um momento de transição na carreira. Eu falava pra ele, vamos sair desse negócio, isso não dá futuro. Vamos tentar jogar bola, para de dar trabalho pra mãe. Direto indo polícia na porta de casa. Mó vergonha pra uma mãe. Todo mundo falava que ele jogava melhor do que eu, revelou Luan. Além das perdas, Luan também sofria com os problemas físicos que não cicatrizavam. Ele contou que não conseguia andar, não era apenas muscular, era uma dor que o impedia de treinar, de se movimentar, de viver o futebol como antes. Tive umas lesões que pouca gente sabe. Eu não conseguia andar. Não era só muscular. Foi bem complicado, de não conseguir treinar. Fui buscar ajuda psicológica para primeiro me recuperar como pessoa. No Corinthians, a situação chegou a um ponto crítico. Ele fez 5 infiltrações para poder jogar, mas não aguentava. Voltava a treinar com dor, tentava, insistia. O lateral Fábio Santos, seu companheiro de time, cansava de me zoar do jeito que eu andava, revelou Luan. Ele ficou 2 ou 3 meses treinando com dor, indo para os jogos no sacrifício, até que chegou à conclusão, estava batendo cabeça. A perda de amigos, as lesões crônicas, o álcool, a distância da família que a rotina de atleta impõe, tudo isso foi se acumulando.
Aos poucos, a vontade de estar no futebol foi dando lugar ao desejo de sumir, de se afastar, de esquecer. Em 2020, outro jogador do Grêmio, o volante Michel, revelou que tentou tirar a própria vida. Em entrevista, ele disse: "Em 2020 eu decidi tirar a minha vida, sabe? Por causa do futebol eu decidi tirar minha vida porque eu não conseguia mais jogar. Entrei num processo de pressão profunda. Não queria jogar, não queria sair de casa, treinar." Felizmente, Michel conseguiu superar com apoio familiar. Luan não chegou a falar publicamente sobre pensamentos tão extremos. Mas os sintomas estavam ali: o isolamento, a desilusão, a falta de propósito. Ele disse: "A minha maior vontade é poder voltar a jogar. Voltar a ter essa felicidade de jogar bola." Mas a felicidade, naquele momento, parecia distante demais. O que poucos viram é que, por trás do Rei da América, havia um homem lidando com dores que nenhuma taça podia curar. E quando o futebol não consegue mais ser refúgio, a queda é inevitável. Depois de 2018 e 2019, com o corpo quebrado e o rendimento em queda, Luan sabia que precisava de um recomeço. O Grêmio, clube onde ele viveu o auge, já não era mais o mesmo lugar. Ele perdeu espaço para Jean-Pierre. A relação com a torcida, antes de amor, começou a se desgastar. E o ciclo, ele mesmo admitiu, estava encerrado. Em janeiro de 2020, a transferência foi confirmada. O Corinthians pagou 5 milhões de euros, cerca de 22,85 milhões de reais na cotação da época, ao Grêmio por 50% dos direitos econômicos de Luan. Além disso, o clube paulista quitou uma dívida do Grêmio pela compra do lateral Juninho Capixaba. O contrato foi assinado por 4 temporadas. O meia-atacante, que tinha 26 anos, chegava como o grande reforço do Corinthians para 2020. Mas havia algo especial nessa negociação. Luan sempre foi torcedor do Corinthians. Ele já havia declarado publicamente que o Timão era o clube do seu coração desde a infância. E essa conexão emocional pesou na decisão. O Atlético Mineiro tentou atravessar o negócio nos últimos dias, mas Luan preferiu atuar no Timão. Ele abriu mão de um salário milionário que recebia no Grêmio, cerca de R$1 milhão por mês, para aceitar o teto salarial do Corinthians, que girava em torno de R$650 mil mensais. O clube paulista também concedeu luvas pela assinatura e um contrato longo para compensar a redução. Na nota oficial em que confirmou a saída, o Grêmio agradeceu o jogador e desejou sorte, mas deixou claro que Luan manifestou o desejo de mudar de ambiente por considerar seu ciclo na arena encerrado. A torcida do Corinthians recebeu Luan com festa. O Rei da América estava em Itaquera. A camisa 7, que já foi de craques históricos, agora tinha um novo dono. E a expectativa era gigantesca. Luan chegava para ser o maestro que o time não tinha desde a saída de Jadson. Mas o que veio depois foi o oposto do que todos esperavam. Ele assinou contrato em janeiro de 2020. E nos primeiros meses, ainda havia esperança. No Paulistão daquele ano, ele marcou 2 gols em 12 jogos e deu uma assistência. Na reta final do campeonato, foram 4 jogos nas fases finais, com uma assistência. Na Libertadores, disputou 2 jogos e marcou 1 gol. No Brasileirão de 2020, foram 22 jogos, 2 gols e uma assistência. Números modestos, mas que ainda deixavam espaço para acreditar que a recuperação viria. O técnico Thiago Nunes, que pediu sua contratação, apostava nele. Mas a troca de treinadores começou a atrapalhar. Em 2021, Luan já não tinha mais a confiança do início. Ele fez 18 jogos no Brasileirão, mas nenhum gol. Deu apenas uma assistência. Na Sul-Americana, até fez 3 gols em 4 jogos, mas no Paulistão foram 9 jogos e 1 gol. O desempenho não vinha. E a torcida, que antes aplaudia, começou a cobrar. A diretoria também começou a se desesperar. Segundo o R7, o Corinthians investiu R$29 milhões para comprar 50% dos direitos de Luan, em salários, pagou cerca de R$32 milhões até 2023. A conta total chegava a R$65,4 milhões por um jogador que não rendia. O presidente do Ilho Monteiro Alves admitiu, anos depois, que tentava se livrar de Luan todos os dias. Quase diariamente escutamos outros clubes e mesmo com esse esforço não temos nenhuma outra opção para se livrar desse custo. A situação ficou tão tensa que o clube pôs um psicólogo à disposição do jogador. Os técnicos que passaram, Thiago Nunes, Wagner Mancini, Silvinho, tinham a mesma queixa: falta de entusiasmo, vibração, agilidade para escapar da marcação. E o mais duro, nos treinos, Luan era constantemente anulado por garotos da base. Os médicos do Corinthians garantiam que ele não tinha problema físico grave.
mas ele não jogava. Em 2022, o Corinthians conseguiu emprestá-lo ao Santos. Foram 8 jogos no Brasileirão, 1 gol, 1 assistência. Mas foi devolvido. Em 2023, tentou uma breve volta ao Grêmio. Foram 5 jogos, nenhum gol. Não deu certo. E em janeiro de 2024, Luan acertou com seu último clube, o Vitória. Foram 6 jogos entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, sem nenhum gol. Desde então, ele não entrou mais em campo. O técnico Wagner Mancini, que treinou Luan no Corinthians, tentou explicar o que aconteceu. Em participação no Resenha ESPN, ele apontou um fator que poucos consideraram: Luan começou tarde no futebol profissional. Asterisco, ele não teve uma base estruturada dos 15 aos 20 anos. Os níveis de força já não eram os mesmos, velocidade e agilidade já tinham diminuído, porque ele não teve lá atrás uma base. É como um time que não faz uma boa pré-temporada e quer disputar uma boa temporada, asterisco, disse Mancini. Fábio Santos, ex-companheiro e hoje comentarista, complementou: ele teve uma lesão muito pesada de quadril. A gente falava para ele parar, começar do zero. Por tudo o que foi esperado, infelizmente não conseguiu corresponder no Corinthians. Luan, que sempre foi um jogador de personalidade reservada, também não conseguia se abrir. Um cara muito tímido. Você não sabe quando ele está feliz, quando está triste, ele não expõe o que sente, então para ajudar é mais difícil, observou Fábio Santos. E assim, o Rei da América, que chegou ao Corinthians como o grande nome para reconstruir sua carreira, viu tudo desmoronar. A transferência que deveria ser um recomeço virou o símbolo da queda. E foi ali que tudo desmoronou. O desempenho não apareceu. A confiança não voltou. O jogador que encantava já não existia mais em campo. Os números no Corinthians são implacáveis. Em 4 temporadas, foram 80 jogos, apenas 11 gols e 5 assistências. Uma média de 0,13 gol por jogo, um abismo comparado aos 0,46 de 2017. Em 2022, a situação chegou a um ponto crítico. Nos primeiros 12 jogos da temporada em que esteve disponível, Luan somou apenas 89 minutos em campo. Para um jogador que, em 2017, tinha 998 minutos no mesmo período, a queda era absurda. Ele passou de titular absoluto a coadjuvante 100 minutos. O técnico Vitor Pereira, na época, explicou: Luan tem muito tempo. Ele, com o time, fez um treino no máximo 2. O Luan tem que estar no nível para poder expressar as qualidades que tem. A lesão no quadril, que o incomodava até para entrar e sair do carro, era um fantasma que não o deixava. Luan fez 5 infiltrações para poder jogar, mas o corpo não respondia. O lateral Fábio Santos, seu companheiro, cansava de me zoar do jeito que eu andava, revelou Luan. A relação com a torcida, que já estava desgastada, chegou ao fundo do poço em 2023. Revoltados com a situação, Luan treinava separado do elenco, não era utilizado e recebia um alto salário. Um grupo de membros da organizada do Corinthians descobriu que ele estava em um motel em São Paulo. Invadiram o local e agrediram o jogador. Foi o estupim. O contrato foi rescindido. Luan deixou o Corinthians em julho de 2023 com a imagem manchada, vaiado, agredido, esquecido. Depois, tentou recomeços que não deram certo. No Santos, em 2022, foram 8 jogos no Brasileirão, 1 gol, 1 assistência. Devolvido. No Grêmio, em 2023, a segunda passagem que deveria ser um reencontro foi um fracasso. Foram apenas 5 jogos, todos entrando no fim do segundo tempo, somando 45 minutos em campo. Sem gol, sem assistência. O técnico Renato Portaluppi foi sincero: colocar o Luan nessa situação, de estar totalmente sem ritmo de jogo, às vezes vou ter um a menos em campo. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, admitiu que a não renovação foi uma decisão puramente técnica, se avaliou o desempenho e se optou pela não renovação. Mesmo trabalhando em 2 turnos, mesmo se dedicando nos treinos, Luan não conseguiu recuperar o nível esperado. E veio o Vitória, em 2024. Foram 6 jogos entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, nenhum gol, apenas uma assistência. No dia 27 de março de 2024, contra o 13PB, Luan fez sua última partida como profissional. Desde então, silêncio. O Rei da América não joga há mais de 2 anos. Aos 33 anos, Luan já pode ser tratado como ex-jogador. Ele se cansou da rotina de atleta, das cobranças, que, em sua visão, sempre foram exageradas. Vive entre Miami e São José do Rio Preto, dedicando-se a investimentos e viagens com amigos. O corpo, que foi sua ferramenta e seu limite, já não responde mais. Além do quadril, ele convive com uma lesão crônica no tornozelo.
Pessoas próximas relatam que Luan sente dificuldade até para entrar e sair do carro. A tendência é que ele não volte mais, a menos que uma proposta irrecusável apareça. Mas o interesse de clubes hoje é praticamente inexistente. O futebol brasileiro perdeu Luan. Não por lesão. Não por falta de talento. Mas por um conjunto de fatores que ninguém conseguiu explicar completamente, e que, no fim, o levaram a simplesmente desaparecer. E talvez esse seja um dos maiores mistérios do futebol. Como alguém que chegou ao topo, não consegue mais voltar. Luan não era um jogador comum. Ele já tinha provado isso. Em 2017, ele foi o melhor da América. Decidiu uma final de Libertadores. Foi eleito rei da América com quase metade dos votos dos jornalistas sul-americanos. Era o camisa 7 que todo mundo queria ter. E, mesmo assim, menos de uma década depois, ele simplesmente não joga mais. Hoje, aos 33 anos, Luan já pode ser tratado como ex-jogador. A última partida foi em março de 2024, contra o 13PB, pelo Vitória. Foram apenas 6 jogos no clube baiano, nenhum gol, uma assistência. Desde então, silêncio. O que aconteceu? As explicações são muitas. Todas verdadeiras. Nenhuma completa. Teve o físico. A fascite plantar que o perseguiu por anos, o desequilíbrio muscular que gerou lesões na coxa, o problema no quadril que, segundo pessoas próximas, causa incômodo até para entrar e sair do carro. Luan fez 5 infiltrações para jogar no Corinthians. O corpo cobrou o preço por todo o esforço que ele fez em 2017, quando jogou no sacrifício e levou o Grêmio ao título. Teve a cabeça. A perda de 2 amigos de infância, um deles em dezembro de 2020, abalou sua estrutura emocional. O consumo de álcool, relatado por pessoas próximas, começou a tomar conta. Ele mesmo admitiu que se perdeu. O real motivo foi por causa da minha mãe, de ver ela sofrendo com as paradas que eu fazia, que andava com os moleques, fazia coisa errada. Teve o psicológico. A timidez extrema, apontada por Fábio Santos como um empecilho para que os outros pudessem ajudá-lo, um cara muito tímido. Você não sabe quando ele está feliz, quando está triste, ele não expõe o que sente, então para ajudar é mais difícil. E a dificuldade de lidar com a pressão e a expectativa que vinham com o título de Rei da América. Teve a falta de base. O técnico Wagner Mancini, que o treinou no Corinthians, apontou um fator estrutural, ele não teve uma base estruturada dos 15 aos 20 anos. Os níveis de força já não eram os mesmos, velocidade e agilidade já tinham diminuído, porque ele não teve lá atrás uma base. É como um time que não faz uma boa pré-temporada e quer disputar uma boa temporada, Luan começou no futebol profissional mais tarde, sem a formação sólida que muitos craques têm desde a infância. Teve as escolhas. A recusa de propostas milionárias no auge, como a do Spartak Moscou e do Atlético de Madrid em 2017, na esperança de algo maior que nunca veio. A permanência no Grêmio quando o mercado estava aquecido. E depois, a ida para o Corinthians, que deveria ser um recomeço, mas se transformou em um dos piores momentos da carreira. Teve o contexto. A agressão da torcida em um motel em São Paulo, em 2023, foi o ponto mais baixo. O jogador que um dia foi ovacionado no Maracanã, no Mineirão, na arena do Grêmio, foi agredido fisicamente por aqueles que deveriam torcer por ele. O contrato foi rescindido. E a imagem, que já estava arranhada, virou pó. Tudo isso se somou. E o resultado foi um jogador que, aos 30 anos, já não tinha mais espaço no futebol. Que tentou recomeços no Santos, no Grêmio, no Vitória, e em todos fracassou. Que viu o corpo falhar, a cabeça falhar, o mundo ao redor falhar. Luan não era um jogador comum. Ele já tinha provado isso. Mas o futebol não vive de passado. E quando o presente desaparece, a história muda. Talvez, no fundo, o maior paradoxo de Luan seja este: ele foi o melhor da América. Mas o futebol, e a vida, cobraram um preço que ele não conseguiu pagar. Luan não foi apenas mais uma promessa. Ele foi o melhor da América. Ele viveu o auge que muitos nunca alcançam. Ele levantou a taça mais importante do continente. Ele foi ovacionado por torcidas inteiras. Ele teve seu nome cantado em estádios lotados. Ele foi, por um ano inteiro, o rei. Mas também viveu algo que poucos entendem. A queda sem explicação clara. O desaparecimento silencioso. O afastamento gradual dos gramados até que, um dia, simplesmente não havia mais convocações, nem notícias, nem jogos. Apenas o silêncio. E talvez essa seja a parte mais dura do futebol. Porque o futebol nos ensina que talento é suficiente. Que quem chega ao topo permanece lá. Que o sucesso é uma linha reta que só sobe. Mas a história de Luan mostra o contrário. Mostra que nem sempre talento é suficiente.
Mostra que o corpo pode falhar, que a cabeça pode falhar, que as circunstâncias podem conspirar contra. Mostra que o auge não garante o futuro. Luan foi vítima de um corpo que quebrou depois de tanto esforço. Foi vítima de uma cabeça que não conseguiu lidar com as perdas, com a pressão, com a solidão. Foi vítima de um contexto que não soube acolher um jogador diferente, tímido, reservado, que não se encaixava no estereótipo do craque midiático. E, no fim, foi vítima de algo que o futebol ainda não aprendeu a lidar, a fragilidade humana. Porque por trás do Rei da América, havia um homem. Um homem que perdeu o pai aos 5 anos. Que viu a mãe sofrer com suas escolhas erradas. Que perdeu 2 amigos de infância em tragédias. Que enfrentou dores que não cicatrizavam. Que se refugiou no álcool. Que se isolou quando mais precisava de apoio. O futebol viu o craque. Poucos viram o homem. Hoje, Luan está aposentado. Vive entre Miami e São José do Rio Preto. Cuida de investimentos, viaja com amigos. Não dá entrevistas. Não aparece na mídia. Talvez, finalmente, tenha encontrado a paz que o futebol não pôde dar. E talvez essa seja a maior lição da história dele. Porque o futebol não é só sobre gols, títulos e prêmios. É sobre pessoas. É sobre histórias. É sobre o que acontece depois que os holofotes se apagam. Luan foi o Rei da América. Mas também foi um homem que enfrentou demônios que nenhuma taça podia vencer. E, no fim, o maior mistério não é como alguém chegou ao topo. É como deixou de estar lá. Agora eu quero saber de você. O que realmente aconteceu com Luan? Foi pressão? Escolhas? Lesões? Ou algo que o futebol nunca conseguiu explicar? Deixa nos comentários. Quero ler cada opinião. Porque essa história, assim como todas as histórias do futebol, tem tantas versões quanto torcedores que a assistem. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Isso mostra que você pensa futebol para além dos 90 minutos. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like. Porque aqui a gente não conta só história de jogo. A gente conta história de gente. E se você quer entender como outros craques brasileiros enfrentaram a pressão e a queda, olha esse vídeo que tá aparecendo aí na tela. É sobre inserir tema do próximo vídeo, os reis que o tempo esqueceu, onde estão os melhores da América. Valeu, Luan. Obrigado por 2017. Obrigado por nos fazer acreditar. Que você encontre a paz que o futebol não pôde dar. Até a próxima.